É óbvio que hoje foi a desforra do brasileiro. O Fux lavou a alma de toda a sociedade, mostrando para o Brasil inteiro, né, como estão tão falidas muitas instituições, mas que bravos homens permanecem em pé, com honra, com dignidade, né, sendo realmente, né, um divisor de águas, né, nesse momento que a sociedade brasileira atravessa. Olha, meus amigos, vou falar para vocês. Somente um homem muito honrado para conseguir uma faixa dessa aqui, é extremamente difícil. São anos de dedicação, são anos de muita, né, disciplina. Você realmente levar uma arte marcial a sério. No caso, eu sou professor de taekwondo, sou primeiro dan, né? Tem vários dans para você, né, conseguir atingir, cada dan é colocado aqui e tal, na faixa. E para conseguir só a preta, essa aqui foi a minha primeira faixa, eu coloquei o nome do meu filho, né, Hércules Lioto. É realmente um trabalho herculíneo, difícil. Você tem que ter realmente uma moral, uma disciplina, uma vontade muito grande para chegar lá. E por que eu estou colocando esse assunto? Porque esse homem aqui, ele não é apenas a preta. No jiu-jitsu, ele é o mais alto grau. E a gente sabia que uma hora ou outra as coisas iam começar a ser reveladas para toda a sociedade brasileira. Aqui o pilhado coloca, uma faixa vermelha de jiu-jitsu dificilmente será um frouxo. Fux salvando o STF. Aqui o doutor Chiquinho, o pessoal lembrou muito bem isso. Aqui, né? Ministro ensinou a arte suave do direito a um careca, o pessoal zombando. Realmente fez acontecer. Alexandre de Moraes está completamente indignado. O Gonê vai ser muito complicado ser reconduzido, porque ele acabou com o Paulo Gonê. Vou mostrar tudo aqui, o vídeo está espetacular. Já vai compartilhando, maceta o dedinho aí no like, vem fazer parte da nossa família, que o dia vai ser realmente de notícias referente a essa, né, situação bombástica para Alexandre de Moraes. E é o que eu estou falando, meus amigos. Esse homem aqui respeitou a Constituição ao máximo. É realmente muito bom saber que ainda tem homens de coragem no Supremo Tribunal Federal, né? Vem fazendo um trabalho aí no seu voto que mostra a sociedade. Olha que o pessoal aqui, ó, o Sol Crystal coloca. Entenderam por que Fux exigiu não ser interrompido? Foi um exorcismo jurídico ao vivo. Ele exorcizou Alexandre de Moraes e isso é um fato. E ainda mais, olha só, a Globo está desesperada aqui. Ó. O ministro Luiz Fux disse que está evitando citar nomes. Ele humilhou tanto Moraes e Dino. Estou evitando de citar nomes de colegas porque acho desconfortável e deselegante. E ainda ó, macetou no tapa de luva de pelica. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho. E o pior de tudo, ele tomando a água, olhando para a cara de Alexandre de Moraes e de Dino. Olha, só para não ficar desconfortável, não ficar chato, não ficar deselegante, eu estou evitando citar nome de colegas, tá? Mas olhando assim para uma... evitando citar nomes de colegas, tá? Desconfortável e deselegante. O Moraes deve ter ficado barato. Ó, parece que tem umas risadinhas no fundo, não sei. Elegante. Não sei. Eu sei que o Moraes estava assim, ó. Olha a cara que o Moraes estava olhando para Luiz Fux. Cara do ódio, cara da raiva, cara de quem comeu e não gostou, cara de quem se engasgou, olha. E aí, o Cláudio Dantas coloca aqui, ó. Fux aposentou o Gonê. Não há a menor chance de recondução. Olha o que ele fez com o professor. O professor Pardal, nossa senhora, deve estar
Acho que foi pior do que a Magnitsky. Trata-se do trecho em que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, menciona notícias extraídas... Acabou com o Goni. Você está pegando coisa da internet, cara, para julgar o processo aqui. Você está de brincadeira? Você está doido, né? E aqui ele fala, olha só, Fux evoca a tradição penal. Crime só existe quando a lei se encaixa como luva na mão. Ministro cita Evaristo de Moraes para reforçar que fatos só podem ser considerados crimes se correspondem exatamente ao tipo penal previsto em lei. No início de sua análise, Fux destacou que a Constituição de 88 deve ser renovada no presente e projetada para o futuro, comparando seu papel ao de um juiz de primeira instância. Afirmou que cabe verificar se fatos e provas se ajustam de forma precisa ao tipo penal. Olha só. Inscrita em 1988, seja continuamente renovada no presente e projetada para o futuro. É exatamente o presidente imbuído dessas considerações filosóficas, as quais me acompanham e me guiam. Nas minhas mais de 4 décadas de judicatura, é que eu passo a análise dos exatos termos da ação penal, a iniciar pelas preliminares, sem antes destacar que, à semelhança de um juiz de primeira instância, analisarei os fatos, provas e consequente adequação física. Vale dizer se os fatos correspondem a um tipo específico penal. Macetando tudo no julgamento, né? Ontem, ele deixou claro, para Alexandre de Moraes, que ele não queria ser interrompido de espécie alguma. O Alexandre de Moraes assustou, o Dino tentou debochar. Não quero que me interrompa no meu julgamento. Porque tudo isso que ele estava falando aí, ele já estava prevendo que eles iriam argumentar, que eles iriam parar, que eles iriam tentar travar, que eles iriam impor narrativa, que ele ia tirar o foco do que ele estava falando. Então, por isso que ele foi claro para o Alexandre de Moraes e para o Dino. Eu não quero ser interrompido amanhã. E tenho dito. Até que deu aquela discussãozinha, né? Ó, conforme eu falei para vocês, eu não quero que isso aconteça amanhã. Olha que o Faca aqui coloca, ó, Fux sabia que iam querer interrompê-lo quando estivesse lendo seu voto. Por isso, mesmo ontem, exigiu que não fosse. Agora todos sabemos o porquê. Ele deu uma aula de direito constitucional e penal aos outros, mostrando as ilegalidades e nulidades de todo o processo. O pessoal zombando aqui, né? Imagino a raiva que o Xandão tem do Fux. Não estou me referindo ao voto, mas sim à quantidade de cabelo. O perfil do Joaquim Teixeira colocou aqui nas redes sociais. Aqui ele traz, ó, o próprio ministro do STF escancar o crime e a farsa que é esse julgamento. Olha só. Conclua, sim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Conclua, sim... Macetou, e macetou bonito, hein? E a gente vê ainda aqui, ó, aqui a CNN coloca, sociedade triunfa quando julgamentos são justos, ou seja, a sociedade evolui. Ao defender que o STF não tem competência para julgar e realizar juízos políticos, o ministro Fux afirma ainda que a sociedade triunfa quando esse processo criminal é justo. A sociedade não só quando os culpados são condenados triunfa, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente Alzanin, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, eu confesso que tive dificuldade para elaborar meu voto, um voto imenso. Luiz Fux votou pela nulidade de todo o processo por entender que o STF não é uma instância competente para analisar a ação.
Afirmou que o caso, estando no Supremo, o julgamento deveria ocorrer no plenário da Corte, que conta com 11 ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e não somente a primeira turma. Já chegou macetando ali, né, como fala o pessoal aí, né, colocando, né, a situação de maneira bem clara, né, e nítida. Aqui ele fala que ó, joga na cara da esquerda a absolvição do líder do MST. O líder do MST, que em protestos passados, o Dias Toffoli deu decisão favorável para que o cara não fosse punido. O Fux lembrou aqui, ó, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema na ação penal 619, ocasião em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo do Movimento Sem Terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio. A decisão, que sublinha a necessidade de comprovação da responsabilidade individual, é exemplificada no voto de um ilustre ministro da Corte. Quando é ilustre, é bom mencionar, ministro Dias Toffoli. Deu nome ainda. Falou Toffoli. Assim, embora se possa concluir que o réu exercia papel de liderança e mesmo de destaque naquele momento, não há indicação segura de que tenha sido ele o autor dos danos patrimoniais. A bem da verdade, não há prova a indicar que o réu tivesse colaborado para danificar tal ou qual bem patrimonial arrolado no laudo referido. Macetou, falou assim, opa, peraí. O líder do MST ali foi absolvido pelos Dias Toffoli. Comparou as ações, são praticamente iguais. Isso aqui que eu entendi. E aqui, ó, a Bárbara colocou, né? Estou evitando citar nomes de colegas porque acho... aquilo que eu já tinha falado, né? Essa humilhação que ele deu no Xandão. Não quero colocar nomes aqui e tal, né? Conforme tinha colocado aqui, ele volta com seu voto e enfatiza a importância da liberdade de expressão. Macetou essa também. Eu acho que uma das mais importantes aí vozes, né? Principalmente nesse momento que a gente está vendo a reação dos Estados Unidos da América. O professor de ciência política da New York University, Adam Pravorsky, esclarece que a palavra democracia possuía uma conotação negativa até muito recentemente, tendo inclusive seu uso desaparecido ainda na Roma Antiga. Tanto assim é que os pais fundadores americanos, nos Federalist Papers, utilizavam o termo república para fazer referência à democracia representativa, como James Madison também fazia no paper número 14. E dizia, numa democracia, as pessoas se encontram e exercem o governo pessoalmente. Numa república, elas se reúnem e o administram pelos seus representantes e agentes. Após a Primeira Guerra Mundial, o termo democracia passou a ser empregado de maneira positiva, sob a influência do presidente americano Woodrow Wilson, para indicar soberania popular e autogoverno consentido pelos governados, em contraposição à filosofia comunista de Vladimir Lenin. A ideia nodal de autogoverno, representação e consentimento foi sendo qualificada ao longo do tempo, na medida em que nunca se mostrou suficiente. A mera existência de eleições não se revelavam idôneas a representar a democracia e nem mesmo para garantir estabilidade política ou respeito às liberdades e direitos fundamentais. Com uma nota Przeworski, o conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade ao valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado se as pessoas forem governadas apenas pelas leis que elas mesmas determinarem e as quais sejam igualmente sujeitas a crivo da sociedade. Íncitas à ideia de democracia, sob essa lógica, figuram os valores morais da liberdade e da igualdade, que, por sua vez, demandam instituições capazes de limitar a vontade da maioria, conforme nós encontramos na Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford. Eu faço uma transcrição, mas me baseio especificamente nesse trecho. A ideia de igualdade pública também fundamenta limite à própria tomada de decisões democráticas. A igualdade pública exige ainda que direitos liberais e civis fundamentais sejam igualmente respeitados pelo processo democrático, funcionando assim como limite à atuação da decisão majoritária. Nada obstante, não existe consenso sobre quais instituições devem compor o conceito de democracia para garantir a vontade popular respeitada. Amassou geral, né? Isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muita repercussão durante o dia de hoje. Os caras estavam... A esquerda está desesperada. Estão vendo que
o planinho deles de tentar venezualizar o Brasil está indo por água abaixo. Imagina a ação dos Estados Unidos, né? Agora, a partir de agora, né, com esse voto do Fux. Solta o dedinho aí no like, compartilha muito esse vídeo. As coisas estão acontecendo, graças a Deus, né, meus amigos? E a gente vai conseguir resgatar o nosso país de volta, hein? Esperança agora, né? É o que não falta. Daqui a pouco estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.